E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre esse romance aqui, O Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Eu já vou dizer logo de cara que eu não gostei do livro, que me surpreendeu porque eu achei que eu ia adorar o livro. Primeiro porque eu amo os contos da Conceição Evaristo. Esse livro aqui, O Olhos d'Água, é um dos meus livros preferidos de conto da vida, assim. Sem exagero, eu acho que a Conceição é uma grande mestra do conto, eu acho que ela tá do lado ali de Machado de Assis, de Edgar Allan Poe, de Chekhov. E assim, é um livro que, alguns desses contos, tem um conto aqui chamado Maria, que ele funciona muito bem com alunos de ensino médio, em função de violência urbana, para os alunos se identificarem com aquilo ali, pelo fato de serem contos muito curtos, muito impactantes. Então assim, eu realmente gosto muito e foi por isso que eu achei que eu ia gostar desse aqui também, mas não foi o caso. Não me entendam mal, é um livro bom, eu reconheço os méritos, mas eu simplesmente não gostei e eu vou explicar por quê. É simplesmente sofrência demais. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de literatura de sofrência. Inclusive, a minha tese de doutorado foi sobre trauma na literatura afrodiaspórica. Inclusive, um dos meus livros preferidos da vida é esse Beloved, aqui da Toni Morrison, em português é Amada. E assim, é um livro com muita sofrência. Inclusive, esse Beloved aqui da Toni Morrison, ele tem uma temática muito parecida com a de Ponciá Vicêncio, né? Que são pessoas que foram afetadas pela escravidão. Inclusive, daria para tratar alguns paralelos entre o Ponciá Vicêncio e o Beloved. Por exemplo, os dois tratam de assassinatos que foram cometidos para que as pessoas fugissem da escravidão. Nesse romance da Toni Morrison, a protagonista ela mata a própria filha para que a filha não tenha que ser escravizada junto com ela. Em Ponciá Vicêncio tem uma situação mais ou menos semelhante, mas que eu não vou dar detalhes porque eu sei que vocês são sensíveis a spoiler. Mas assim, comparando esses dois livros, eu sinto que Beloved tem momentos pra gente respirar, sabe? Entre tantas tragédias, às vezes acontece uma coisa bacana, mesmo que essa coisa bacana às vezes seja interrompida por uma outra tragédia, né? Mas dá pra gente respirar ao longo da história. Em Ponciá Vicêncio, tirando uma coisinha ou outra, a gente é sofrência atrás de sofrência. E o que eu achei ainda pior é como assim se esses personagens muitas vezes não reagissem a essas violências que eles sofrem. Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, eu vou comentar brevemente o enredo do livro. É um romance de formação que conta a história da Ponciá Vicêncio desde pequena até ela se tornar adulta. E ela é uma menina que ela mora assim numa região muito afastada, muito no interior, junto com a sua família. A Ponciá e a família dela são todos descendentes de pessoas escravizadas e eles moram nas mesmas terras que os seus antepassados moravam. Inclusive, o sobrenome Vicêncio é o sobrenome da pessoa que supostamente, né, era dona dessas pessoas. E aí, depois que o pai da Ponciá Vicêncio morre, ela resolve deixar esse lugar assim afastado e tentar a vida na cidade grande. E aí é que os desencontros da história começam. A ideia da Ponciá era para a cidade grande, trabalhar, comprar uma casa e voltar para buscar a mãe e o irmão. Mas o que acontece são só desencontros. Quando a Ponciá finalmente consegue juntar o dinheirinho para comprar um barraco, ela volta, né, para essa casa dela lá no interior e quando ela chega lá, ela não encontra ninguém. Aí depois disso a narrativa vai focar no irmão dela, que também havia deixado esse lugar para ir para a cidade grande atrás dela. E eu acho meio estranho porque assim, esse irmão é um personagem que foi meio esquecido, ele não tinha nem nome. E aí, de repente, lá pela metade do livro, a narrativa foca nele. E assim como a Ponciá, ele também passa por muitas dificuldades e ele consegue um emprego como faxineiro numa delegacia. E nessa delegacia, ele conhece um policial que também é negro como ele. Por ele ver um policial, uma autoridade que tem a mesma cor da pele que ele passa a sonhar em se tornar também um policial. Só que um dia, esse é o nome do irmão da Ponciá, ele quer se tornar policial para ser uma autoridade, para poder bater nos outros. Tem um trecho aqui que diz assim: Luandi só queria ser soldado. Queria mandar, prender, bater, queria ter a voz alta e forte como as dos brancos. E ele começa a imaginar ele voltando lá pro interior, na casa da mãe dele, voltando como uma autoridade, como alguém que manda, como alguém que venceu na vida. Tanto que um dia ele finalmente consegue ir visitar a mãe, mas como ele ainda não é policial, ele pediu uma farda velha emprestada para esse outro policial negro, para ele poder ir vestido assim de autoridade, né, para ver o quanto isso era importante para ele, né, mostrar que ele tinha vencido, mostrar que ele era alguém que podia mandar. E aí, quando ele volta, acontecem mais desencontros. Porque originalmente, o irmão da Ponciá, ele tinha ido até a cidade grande, né, pra ir atrás da irmã. E aí, depois ele volta pra casa também pra ver a mãe e a irmã e encontra tudo vazio, não encontra ninguém. Então, assim, é uma série de desencontros que acontecem no livro. Outra coisa que eu não gostei do livro é como a violência contra a mulher é tratada aqui. Assim, eu quero deixar bem claro que eu sei que violência contra a mulher é uma realidade, eu não tô dizendo que é inverossímil.
A Ponciá, ela acaba arrumando um parceiro que é muito violento com ela, que agride ela, inclusive fisicamente, e ela simplesmente não reage. Em nenhum momento ela faz menção de fugir ou de revidar. De novo, eu sei que isso é verossímil e que é muito difícil sair de um relacionamento abusivo. Só que assim, o que me incomodou foi o marido da Ponciá, porque ele batia na Ponciá com frequência. E aí, um belo dia, ele simplesmente se arrependeu, sentiu remorso e não bateu mais nela. Assim, do nada. Gente, isso não acontece. Isso é inverossímil. A gente sabe que é muito difícil um agressor mudar, ainda mais assim do nada. Outra coisa relacionada à violência contra a mulher que eu não gostei nesse livro é que a Belisa, uma personagem que é uma prostituta, ela é assassinada no livro. De novo, eu sei que prostitutas são mulheres muito expostas à violência na vida real, então, poxa, tem que ser assim na literatura também, sabe? E a prostituta assassinada é um tropo literário muito comum, né? Se você não sabe o que é tropo, é mais ou menos como se fosse um clichê literário. Esse tropo da prostituta morta a gente vê até lá no José de Alencar, no romantismo, no século XIX. A prostituta morre porque se ela sobrevivesse seria uma afronta à sociedade. E eu sei que a autora não escreveu com essa intenção de ser moralista, mas o fato de a prostituta ter sido assassinada é como se fosse uma punição, ainda mais se a gente for considerar a brutalidade do crime. Assim, o livro ele não deixa claro em que tempo exatamente que ele se passa, mas dá a entender que é na primeira metade do século XX. Não muito antes, porque já havia trem, e nem muito depois, porque o avô da Ponciá havia sido uma pessoa escravizada. E essa questão temporal, ela vai ter uma interferência no desandar da narrativa e nas distâncias que tem dentro da narrativa. Porque, por exemplo, para sair, para voltar lá do interior, esses personagens precisavam esperar um trem que passava apenas uma vez por mês, e era uma viagem de trem muito longa. E mesmo sendo um livro pequeno, de pouco mais de 100 páginas, assim, nossa, parece que o livro é interminável. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que essa viagem de trem, ela serve como uma metáfora nessa história. De certa forma, essa linha de trem, ela liga o passado, o presente e o futuro. Porque é por meio dessa viagem de trem, né, que a Ponciá e o irmão podem voltar lá para casa da mãe e poder reviver essas memórias da infância. Além disso, a estação de trem, ela vai ser esse lugar de chegada, de reencontro, principalmente no final do livro, tanto literalmente quanto metaforicamente. Porém, como eu falei antes, por mais que eu não tenha gostado do livro, eu consigo reconhecer os méritos dele. E eu tava conversando com uma amiga que gostou bastante do livro, e é algo que eu concordo, assim, ele é um livro que tem bastante esperança, é um livro que nos deixa com o coração quentinho no final. E é interessante, assim, essa menção da esperança, porque em um momento do livro tem a menção, né, de que a Ponciá, ela chegou na cidade grande com uma esperança como bilhete de passagem. Outra questão que permeia bastante o livro é a questão da alfabetização. O pai da Ponciá, ele havia aprendido letras, mas não sabia formar palavras. A Ponciá, ela aprendeu a ler, ainda que isso não fosse um conhecimento tão fundamental assim, onde ela cresceu. Onde ela nasceu, o importante era tu saber as fases da lua, como isso afetava o plantio, as colheitas, saber curar ferimentos e curar doenças com remédios caseiros. Mas ainda assim, os pais dela permitiram que ela aprendesse a ler quando ela teve a oportunidade. Porque talvez ela tomasse outros rumos na vida e foi realmente o que aconteceu. Em vários momentos, o narrador ele deixa claro que a Ponciá ela tem orgulho desse conhecimento, dessa alfabetização dela, desse letramento dela. Mas bem pro final do livro tem um lembrete de que a escrita ela não é tudo, de que há outros saberes para além do conhecimento, né, da língua escrita. Eu vou ler para vocês. Descobria também que não bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria. Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus. E que era preciso continuar decifrando nos vestígios do tempo os sentidos de tudo que ficara para trás. E perceber que por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia. A vida era um tempo misturado do antes agora, depois e do depois ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo. Dos que foram, dos que estavam sendo e dos que viriam a ser. E aqui, como vocês podem perceber, outro grande mérito do livro é a linguagem dele, como ele diz muito em poucas palavras e de forma poética. E eu não sei se é pelo fato da Conceição Evaristo também ser poeta, mas os melhores momentos do livro são algumas frases de impacto muito bem construídas, com uma linguagem muito bem trabalhada, e eu quero ler uns trechinhos desses aqui para vocês. Ela gastava todo o tempo com o pensar, com o recordar. Relembrava a vida passada, pensava no presente, mas não sonhava e nem inventava nada para o futuro. O amanhã de Ponciá era feito de esquecimento. Eu acho assim essa parte muito delicada, sabe? Porque em um primeiro momento é impossível se esquecer do futuro, se esquecer de algo que não aconteceu. Mas ao mesmo tempo descreve muito bem a situação da personagem, que estava meio paralisada em um relacionamento abusivo, longe da família e vivendo apenas as memórias da infância. Então não havia espaço nem perspectiva para ela pensar num futuro. E em apenas uma
frase, o amanhã de Ponciar é feito de esquecimento, a autora consegue sintetizar isso tudo. Outro tema que permeia toda a narrativa é sobre como o fato da escravidão ter acabado assim há décadas atrás, quando a história se desenrola, ela ainda assim afeta o dia a dia desses personagens. E eu quero ler um outro trechinho de você sobre esse assunto aqui. De que valer o padecimento de todos aqueles que ficaram para trás? De que adiantar a coragem de muitos em escolher a fuga, de viver um ideal quilombola? De que valer o desespero de vô Vicêncio? Ele, num ato de coragem e covardia, se rebelara. Mataram os dos seus e quisera se matar também. O que adiantara? A vida escrava continuava até os dias de hoje. Sim, ela era escrava também. Escrava de uma condição de vida que se repetia. Escrava do desespero, da falta de esperança, da impossibilidade de travar novas batalhas, de organizar novos quilombos, de inventar outra e nova vida. Ou seja, né, por mais que oficialmente a Ponciá Vicêncio não fosse uma escravizada, ela se sentia dessa maneira. Bom, gente, o meu veredito é esse. É um livro bom, bem escrito, mas que eu não gostei. Mas acho que se você é uma pessoa que gosta dessa temática, talvez você goste desse livro. Mas eu acho que eu ainda prefiro os contos da Conceição Evaristo. Era isso, gente. Um abraço e até a próxima.